As nossas relações são a base do nosso processo de aprendizado, porque é a partir do outro que a gente amplia a nossa perspectiva a respeito de nós mesmos. Mas então, por que é que nas nossas relações, principalmente nas mais íntimas, a gente ainda passa por tanto sofrimento? Vamos entender como é que a gente faz para superar isso? Vem comigo nesse vídeo. Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Ontem eu passei por uma situação que me fez ficar com muita raiva. E aí é óbvio que desses sentimentos mais fortes, sempre vem também um aprendizado. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. O meu filho mais novo, de 10 anos, ele tinha uma viagem com a escola ontem. E quando eles têm esse tipo de evento na escola, eles não podem levar o celular, por causa do risco de perder, são crianças, né? E a escola já tinha avisado a gente que o ônibus retornaria às 4 horas da tarde. E aqui na Holanda, que é onde a gente mora, as crianças dessa idade, elas vão e voltam para a escola sozinhas de bicicleta. E eu moro perto da escola. Só que, a hora que o João chegou dessa excursão, ele não voltou para casa. Ele foi para casa de um amigo brincar. E como ele estava sem celular, ele também não ligou pra gente para avisar. E eu, para piorar a situação, eu não estava em casa nesse dia. Meu marido tinha ficado em casa para ficar com as crianças e eu estava num evento do meu trabalho. Então, quando deu 6 horas da tarde, eu liguei para casa para saber se estava tudo bem e meu marido falou: olha, tá tudo bem, só que o João ainda não voltou. Eu já fui na escola, já procurei por ele, nada, não sei onde ele está. Você tem ideia, um telefone de alguma mãe, um amigo, alguém que a gente possa ligar, né? E para piorar a situação, às quintas-feiras é o dia que ele tem aula com a professora particular de holandês. E a aula dele é das 5 às 6. Então, ele não só sumiu, não voltou para casa, como ele também perdeu a aula. E aí, aquilo me deixou com muita raiva, porque eu achei uma tremenda falta de respeito, Me deixar preocupada, não pedir para a mãe do coleguinha me ligar e me avisar que ele estava na casa de alguém, enfim. Eu só sei que depois de toda essa situação, eu fiquei super nervosa no meu evento do trabalho, não consegui mais aproveitar o evento direito. E a minha primeira reação, depois de tudo isso, foi ficar maquinando na minha cabeça o que é que eu ia dar de castigo para que ele aprendesse a não fazer isso novamente. E aí, olha só como que é isso, Porque o que eu chamo de castigo, na verdade, nada mais é do que vingança. Nada mais é do que o ego falando para mim: olha, faça isso para você poder descontar a raiva que você está sentindo agora, para você poder dar o troco. E isso, na verdade, não é solução para relacionamento nenhum, Para problema nenhum. Então, num segundo momento, eu consegui ter essa realização, eu consegui entender o que é que estava acontecendo. E quando a gente consegue entender o que está acontecendo, é como se a gente desse um passinho atrás e se desse a chance de olhar de novo para aquela situação, para procurar uma maneira diferente da gente se relacionar com aquilo ou da gente resolver, Para resolver ou não, mas para a gente se relacionar com o que é que está acontecendo na nossa frente. E aí, quando eu consegui perceber isso, de repente eu falei: opa, pera, o meu ego já pulou aqui na frente dessa situação, já tá querendo dar uma de justiceiro para resolver o que é que está acontecendo. Nessa hora, quando a gente pega o ego no pulo, a gente já sabe que o caminho não é por ali, Pode ser que a gente ainda sinta uma atração muito forte por resolver as coisas da forma como a gente está habituado, da forma como é o nosso padrão de comportamento. Mas pelo menos você já está consciente do que é que você está fazendo. E aí, quando eu dei esse passinho atrás, o caminho até em casa de volta era longo, deu tempo de respirar, deu tempo de repensar e de me dar espaço para que quando a poeira baixasse, a gente conversasse sobre o assunto e para que eu percebesse, que o castigo, nesse caso, não era a melhor saída. O castigo não ensina nada para ninguém, Ele pode até aliviar a sua sensação de vingança, a sua necessidade de se vingar
daquilo que teoricamente a outra pessoa te fez sentir, né? Porque ninguém faz ninguém sentir nada. O que a gente sente, na verdade, está muito mais relacionado com o fato de uma expectativa que a gente tinha, de como a gente esperava que aquela pessoa ia agir com a gente do que qualquer outra coisa. E aí, quando eu me dei esse tempo, eu me dei conta do tanto que as nossas relações acontecem basicamente em duas dimensões. Uma delas é a dimensão horizontal. Na dimensão horizontal, a gente está muito conectado ao tempo e ao espaço. Então, como a gente está conectado no tempo e espaço, né? Como a gente se vê vivendo numa linha de passado, presente e futuro, a gente vai julgar essa relação em cima também dessas bases. A gente vai julgar, a gente vai rotular, a gente vai olhar para o passado, ver tudo que a gente já viveu e a gente vai projetar o futuro, porque a gente vai julgar que o que aconteceu representa o que essa relação é, né? Ou representa quem é aquela pessoa. E talvez a gente não consiga olhar nem pra gente mesmo de uma forma diferente, porque existe um padrão aí, um padrão de relacionamento. E sob esse ponto de vista, né, sob esse ponto de vista dessa dimensão horizontal, fica difícil da gente evoluir, fica difícil da gente acordar para alguma coisa diferente, porque tudo já está orquestrado, tudo já está planejado de acordo com os nossos rótulos, de acordo com os nossos julgamentos. Então a gente só consegue se relacionar nessa dimensão a partir das nossas crenças, a partir daquilo que a gente acredita a respeito do outro e muitas vezes a respeito de nós mesmos. Então, nesse lugar, provavelmente as relações vão ser estabelecidas num nível muito raso. A gente não consegue se aprofundar, a gente não consegue se relacionar para além das nossas crenças. Mas existe também uma outra dimensão que é vertical. Uma dimensão que está muito mais conectada com a eternidade. E aí, deste lugar da eternidade, a gente se relaciona com o outro a partir do momento presente. Então, quando a gente está presente, a gente consegue entrar em contato com um outro lugar dentro da gente e no outro. E deste lugar não existe mais julgamento. Deste lugar a gente consegue enxergar o outro por quem ele é verdadeiramente. Então, como é que a gente faz para integrar na nossa vida essas duas dimensões? Como é que a gente faz para se relacionar a partir dessas duas dimensões? Porque a gente não consegue separar, né? Enquanto a gente estiver vivendo a nossa vida nessa dimensão, sempre vai existir na nossa mente essa qualidade de espaço-tempo, né? A gente coloca a nossa vida numa perspectiva de presente, passado e futuro. Mas se a gente consegue enxergar para além disso, se a gente consegue enxergar que existe, além dessa dimensão horizontal, uma outra dimensão vertical, onde a gente consegue se colocar no momento presente e deixar as outras coisas em perspectiva, aí a gente consegue ter a oportunidade de evoluir esse relacionamento, de fazer com que esse relacionamento talvez amadureça, se torne mais profundo, né? Se relacionar a partir de um lugar mais verdadeiro. Então, como é que a gente faz para integrar esses dois? Ontem, essa experiência que eu vivi me ensinou que uma ferramenta maravilhosa para a gente integrar essas duas dimensões é uma palavrinha chamada compaixão. É a gente olhar para as nossas relações a partir de um olhar mais compassivo. O que é que significa isso? A compaixão, ela é uma moeda de duas faces. E por ela ser essa moeda de duas faces, ela integra essas duas dimensões. Porque em uma das faces, você vai olhar para a pessoa pelas crenças dela. Você vai olhar para essa pessoa e vai perceber que ela tem essas limitações, que a consciência dela está limitada pelas crenças que ela tem. E que em função destas crenças,
o máximo que ela consegue te oferecer neste momento do espaço-tempo é o que ela está te oferecendo. Mas existe uma outra face. E nesta outra face, você consegue enxergar a possibilidade, a oportunidade que existe para essa vida, né, para esta pessoa de despertar, para essa pessoa de enxergar a ela mesma por quem ela é verdadeiramente, que não está vinculado com nenhuma crença, que não está vinculado com nenhum padrão. E quando você vislumbra essa possibilidade, você reconhece essa possibilidade para você também, né? Porque você precisa estar desperto para conseguir enxergar isso. E aí é essa junção dessas duas dimensões que vai trazer pra gente paz. Porque tá tudo bem se a pessoa não consegue se relacionar com você de uma forma diferente. Tá tudo bem se o que ela consegue te oferecer neste momento é isso que ela tem para te oferecer. E aí, quando eu entendi isso, né, me deu uma paz e uma tranquilidade tão grande no meu coração que eu consegui me colocar no lugar do João. O João tinha ido para uma viagem com a escola, né, uma viagem super divertida, das 8h30 da manhã até as 4 horas da tarde. E ele não estava com vontade nenhuma de vir para casa para fazer aula particular de holandês das 5 às 6. Então, quando o amiguinho dele convidou ele para ir brincar na casa dele, é óbvio que ele aceitou. Ele aceitou e ele se esqueceu completamente do horário. Aqui a gente tá quase chegando no verão, né? O verão aqui é em julho e agosto. Então o sol se põe quase 10 horas da noite. Então você imagina, para uma criança que está sem celular e sem relógio, 7 horas soa como 4 horas da tarde, né? Elas perdem completamente a noção do tempo, exatamente porque elas estão muito no momento presente, vivendo aquilo que elas estão vivendo, elas não estão preocupadas com nenhuma outra coisa, elas não estão preocupadas se a mãe vai estar preocupada em casa, se ela tinha aula de holandês ou não. Para ele tanto faz. Ele não fez aquilo para me magoar, ele não fez aquilo para me atingir. E aí, quando você consegue enxergar tudo isso, quando você consegue se colocar no lugar da outra pessoa, a gente é invadido por compaixão, a gente é invadido por um amor muito grande que faz a gente perceber como a gente foi bobo, como eu fui boba em pensar, em planejar castigos, o que é que eu vou fazer para ele aprender a nunca mais repetir isso de novo, né? E aí a gente dá um castigo que na verdade não está ensinando nada para a criança, que só está ensinando para ela desamor, que só está ensinando para ela que a gente só pode ter uma relação de amor e de respeito se ela faz aquilo que a gente espera que ela faça, se ela atenda às nossas expectativas. E ela vai se encaixando, vai se diminuindo, vai deixando de ter toda a espontaneidade, toda a alegria dela para se encaixar nesse padrão do que a gente, adulto, né, que já tem lá todas as nossas crenças e todos os nossos padrões, que a gente quer fazer com que eles se encaixem. Então isso foi um presente para mim. Todas as nossas dores são presentes, todas as raivas que a gente passa, todos os medos que a gente passa são presentes. Porque quando a gente consegue olhar para eles pelo que eles são, a gente se cura. É lógico que pode ser, né, que você esteja em alguma outra relação que isso não seja possível. Mas tá tudo bem também. A paz que a gente vai sentir ainda assim é a mesma. Ainda que não exista chance desse relacionamento continuar, né? Porque talvez a outra pessoa não esteja preparada para entrar num relacionamento diferente. A gente não depende da aprovação de outras pessoas para ter a nossa paz, para ter a nossa alegria. A gente não depende. Ainda bem que a gente não depende, porque você já imaginou que difícil que seria se o mundo tivesse que se adequar para que a gente começasse a se sentir em paz, para que a gente começasse a sentir alegria dentro da gente? A gente não depende disso. Muito pelo contrário, quando a gente consegue retomar algo que já existe dentro da gente, né, essa paz que já está disponível para a gente agora, a gente abre essa possibilidade também para o outro. A gente abre a possibilidade para que essa relação evolua. É lógico que aí também vai depender da vontade da outra pessoa, né? Se a outra pessoa não estiver preparada para isso naquele momento,
como você consegue enxergar ela por quem ela é verdadeiramente, ainda assim vai te dar um sentimento de paz. Vai te dar um sentimento de paz, de saber que tá tudo bem. Tá tudo bem, ainda que nesse momento ela não consiga se enxergar por quem ela é. Porque você sabe que nessa outra dimensão vertical, vocês já estão unidos. Vocês já estão unidos nesse amor, nessa presença que é o todo, que representa o todo dentro da gente. E só isso já é suficiente para deixar a gente em paz, para deixar a gente bem. Tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir. Muito obrigada e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!